Fala galera, estamos aqui no nosso Pod Ceso. Tá estranhando? Claro, é o primeiro, né? Mas estamos aqui para abençoar a sua vida com um podcast recheado de coisas interessantíssimas da Palavra de Deus. Fique com a gente, um abraço, tamo junto, hein? Então galera, para começar esse podcast de uma forma bem especial, nós vamos abordar hoje um tema bem interessante. A nossa igreja começou nesse processo de leitura da Bíblia, começando aqui pelas cartas de Paulo, e a nossa caixinha de perguntas lá no Instagram está bombando, as pessoas estão o tempo todo fazendo várias perguntas e ninguém melhor para tirar as dúvidas do que o nosso querido pastor Marcos. Hoje ele está aqui como nosso anfitrião dessa abertura desse podcast, aqui para tirar a sua dúvida. E aí, pastor Marcos, como é que é essa questão das pessoas terem essas dúvidas? É realmente difícil interpretar e entender a Bíblia? Então, Alexandre, é sempre um prazer, estar com vocês aqui, principalmente participando de algo tão especial, tão importante. Sim, é difícil. A leitura da Bíblia não é uma leitura fácil, porque a Bíblia ela não é um livro comum. Um livro comum você lê de uma forma desprendida, você lê de uma forma mais tranquila, mas a Bíblia ela precisa de interpretação, a Bíblia ela precisa de revelação. Então muitas pessoas se deparam na leitura da Bíblia e elas falam, não estou entendendo nada, porque são diversas histórias que se transpassam uma pela outra e tem muitas questões que estão relacionadas. Então, quando alguém lê a Bíblia, ele precisa de ter alguns passos. Não é só abrir e dizer, eu vou ler a Bíblia. Porque se alguém ler a Bíblia de uma forma comum, ok, vai ser como um livro. Porém, a gente precisa entender que a Bíblia é um livro que nos aproxima de Deus. E sendo um livro que nos aproxima de Deus, a gente precisa entender um pouco mais. E para esse entender um pouco mais, a gente precisa de alguns mecanismos que a gente vai começar a conversar mais à frente. Então, pastor, uma dúvida assim que a gente percebeu que tem muito lá no nosso Instagram, o pessoal mandando pergunta direto, a gente percebeu que tem uma galera que não sabe nem como começar a ler a Bíblia, e isso acaba se tornando um bloqueio na vida dela para desenvolver uma leitura da Bíblia de uma forma saudável. O senhor, com toda a sua experiência, o senhor poderia recomendar, tem uma forma certa de ler a Bíblia? Como fazer isso? Então, Alexandre, a forma correta, cada um administra de uma melhor maneira, porque cada um está dentro de um determinado envolvimento com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Porém, para a pessoa que está começando, para a pessoa que nunca leu a Bíblia, a sugestão é sempre começar pelo Novo Testamento, sempre começar pelos Evangelhos. Então, você vai pegar, são os 4 Evangelhos, e a gente sempre sugere para aquele que nunca leu, dar o seu start a partir do Evangelho de João, porque é um evangelho que vai falar sobre todo o propósito do Senhor, que vai falar sobre salvação, e aí a partir desses 4 evangelhos, que é o de Mateus, o de Marcos, Lucas e João, aí a pessoa começa a dar o prosseguimento, que aí vem o livro de Atos, e por aí vai. Então, é muito importante que quem vai começar a ler a Bíblia, comece a ler pelo Novo Testamento e comece a ler a partir dos Evangelhos. Se não quiser começar a ler pelo Evangelho de João, comece pelo Evangelho de Mateus, mas comece sempre pelo Novo Testamento, porque você vai entender melhor. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Então, quando você lê o Novo, quando terminar, você vai voltar ou iniciar o Antigo Testamento, você vai perceber que você já tem uma familiaridade com essa leitura. Então é importante a leitura ser iniciada pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Vai ser fácil, Fica muito mais fácil. Ótimo, perfeito. Uma outra coisa que eu não sei se isso pode complementar para o bem ou para o mal, mas o senhor recomendaria, uma outra dúvida aqui que as pessoas têm, se poderiam complementar outras leituras para complementar a leitura bíblica. O senhor recomenda? Então,
eu penso que tudo que é paralelo dentro para acrescentar é bom. Mas eu sou um leitor inicial. Eu sou um leitor que estou começando agora. Sim. Se eu pego um livro paralelo para me dar esse suporte, esse livro paralelo está diante ou está em linha com o que o pastor na minha igreja ensina, esse livro paralelo tem a mesma linha de pensamento da igreja que eu congrego, porque às vezes você pega um livro paralelo, mas aquele livro paralelo ele está discutindo outros assuntos e acaba trazendo uma certa interrogação. Sim. E aí você está começando, vai dizer, mas a Bíblia diz isso, o meu pastor diz isso, e esse livro diz isso. Então, primeiro é você ter o conhecimento, é mergulhar neste livro. Porque quando você mergulha nele, sem nenhum tipo de apoio, o Espírito Santo de Deus ele vai nos apoiando e nos direcionando. E aí, a partir de uma profundidade, vale a pesquisa. Porque não dá como você não saber ler, não conhecer e já ter um livro de apoio para te dar um suporte. Eu penso que é bom, mas pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. Então, o melhor é você mergulhar sem nenhum apoio paralelo, secular, e depois, à medida que você cresce, à medida que você avança, você então vai... Para não gerar uma confusão. Isso aí, para não gerar uma confusão e a pessoa, ao invés de dirimir as dúvidas, ficar com mais dúvidas ainda. Sim. Não é? Essa é a grande questão. Tem uma recomendação que Paulo dá, né, para a gente ir se alimentando conforme o nosso crescimento, né? A gente vai com uma... É isso mesmo. Vai com a papinha, ele diz, eu queria dar, ele até fala, eu queria dar uma comida mais forte para você, mas vocês não estão preparados. Sim. Então vou dar o leite, e à medida que eu vou dando o leite, vocês vão crescendo, a gente vai mudando a forma de se alimentar. E aí eu queria voltar em algo que você perguntou na sua pergunta anterior, na questão, e por que muitas pessoas não entendem? Eu disse anteriormente que a Bíblia não é um livro qualquer. Sim. A Bíblia é Deus falando com o seu povo. Então, quando você lê a Bíblia, você precisa de ter alguns princípios. Não é só chegar, eu vou ler a Bíblia como um livro comum e começar a ler. Você precisa ter uma preparação. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, como se preparar para se abrir para esse livro tão maravilhoso que norteia a nossa vida. Legal. Agora é uma pergunta também, acho que as pessoas querem saber de uma forma pessoal do senhor, né? Qual é o livro da Bíblia para começar a ler e um dos seus livros favoritos da Bíblia? Então, como eu particularmente indico para o leitor que está iniciando a leitura bíblica, o Evangelho de João. João, né? João, ele é perfeito. João, você pode lê-lo em uma semana. São 21 capítulos. Você lê 3 capítulos por dia. E ao término de uma semana você terá lido o livro de João. Esse é um... E o livro de João, desculpa cortar o senhor, mas o livro de João é um livro dos 4 evangelhos, que tem uma visão mais diferenciada dos outros 3, né? Positivo. De uma forma mais peculiar, de uma forma mais perita. Ele vê o Senhor Jesus como um cordeiro. Uau. Ele vê como aquele que será sacrificado, aquele que vai redimir o povo, aquele que vai trazer a salvação. Já os outros evangelhos vão dar um outro enfoque, vai vê-lo como leão, né? Vai vê-lo como rei. E aí o João ele vai trazer uma visão do sacrifício, do propósito, da conclusão de tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, estabeleceu. E é tão interessante o Evangelho de João, que ele é diferente dos demais. Você pega o primeiro Evangelho, que é o de Mateus, ele começa falando da genealogia. João, quando você pega o primeiro capítulo, você vai ver que ele fala um princípio. Né? Ele vai falar sobre o verbo se fez carne e habitou. Ele vai nos dar, no versículo 12 do capítulo 1, ele vai nos dar uma frase muito potente. Ele vai dizer que todos os que receberam a Jesus, deu agora o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ele fala de paternidade, ele fala de sacrifício, ele mostra um Jesus sofredor. E isso é muito
importante aquele que está começando essa leitura entender, não é, que o nosso Jesus não era um popstar, não era um pop. Sim. Ele veio para um sofrimento, diferentemente de um evangelho que tem sido propagado, de um evangelho que não tem sofrimento. Então o evangelho de João, né, que é o quarto evangelho do Novo Testamento, ele vai nos dar uma visão do sacrifício. Isso, para quem está começando, é de suma importância. É como se alguém estivesse relatando o sacrifício do nosso pai terreno, né? Contando pra gente como se a gente não conhecesse, né? Isso aí, é muito legal. Realmente é muito especial. Esse seria o seu livro favorito de João? Não, esse é o livro que eu indico. Recomenda, né? Mas qual é o seu livro favorito? Tem um livro favorito? Então, porque assim, a Bíblia ela é maravilhosa. Dizer para você que o meu livro favorito é o livro de Crônicas, né, para ler ali toda a genealogia, não é. Na verdade, não é. Mas eu gosto muito dos livros do Antigo Testamento. Sim. Eu gosto muito da história de Davi. Eu amo a história de Moisés, porque ali toda a Bíblia tem ensinos poderosos. Inclusive, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 15, no verso de número 4, ele vai dizer: tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação. Sim. Mas assim, um livro que eu gosto, Gênesis, né, são dois, Gênesis e Samuel. Uau. Eu, quando leio o livro de Gênesis e me deparo com a história de José, eu me emociono só em falar, Sim. porque é algo emocionante. E quando eu olho a história de Davi, elas parecem que caminham juntas no quesito da rejeição, no quesito do abandono, no quesito do distanciamento familiar, e você vê Deus trabalhando atrás da cortina da eternidade e movendo as coisas de uma forma muito, muito tremenda e muito poderosa. Então esses dois livros, o livro de Samuel e o de Gênesis, são livros que me afetam de uma forma profunda. Uau. Então tá aí, galera, ó, nosso pastor aí falou aqui igual o livro que ele gosta. E o seu, qual é o que você mais gosta? Então você escreve aí nos comentários aí abaixo aí, fala pra gente aqui qual é o seu favorito. Legal? Então, pastor, eu acho que não só eu, né, mas toda a galera que está assistindo aí deve estar curiosa aí para saber dessa recomendação que o senhor vai dar aí, de como fazer essa leitura, de como se organizar para ser realmente um bom leitor da Bíblia, para se tornar alguém que realmente mergulhe nesse livro que o senhor falou de uma forma tão linda. Então, Xande, o que é legal, né, eu já vou pontuar mais uma vez, como não é um livro comum, secular, que a gente abre e lê a história e fechou, a Bíblia ela precisa de uma preparação. Sim. Então muitas pessoas não entendem a Bíblia e não conseguem ter a profundidade porque elas não se preparam. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é o livro que nos faz ouvir o que Deus tem para nós, a gente precisa de uma preparação. Então a minha sugestão para você é a seguinte: primeiro, ore antes. A oração ela vai preparar o caminho. Por quê? Porque quando você ora, você fala. E aí você diz: Deus, fala comigo. E quando você lê a Bíblia, Ele te responde aquilo que você falou com Ele. Uau. Então a oração ela é fundamental para todo leitor da Bíblia. Antes de ler: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Há pessoas que abrem a Bíblia e fazem assim: fala comigo. Né? E vai se cair naquele texto de Judas, né? Quando Judas acaba de consumar o fato ali da traição, e Jesus fala para ele: vai e faz depressa o que tu tem que fazer. Ele vai, né? Acontece o que acontece lá no campo e ele, enfim, morre. Então a gente precisa primeiro orar. Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Porque nós temos o hábito de falar. E aí Deus fala através da sua palavra. Segunda coisa que é importante você entender, e a segunda dica, eu tenho um problema de fazer, eu falo 3 e aponto 2, eu falo 5 e aponto 3, eu tenho esse problema. Mas a segunda dica que eu quero te dar, primeiro, orar antes da leitura. Segundo, converse com o texto. Porque o texto tem sempre alguma coisa para te falar. Como diz,
tudo que foi colocado aqui é para o nosso ensinamento. Tudo que Deus permitiu ser escrito é para o nosso ensinamento. Então, quando você for ler, converse com o texto. Por quê? Isso está aqui. O que Deus quer me ensinar com essa leitura? Terceiro, né? E a gente fala, o que, para quê, como? São essas perguntas que permeiam essa leitura. Terminou de ler um capítulo, faça algo que Deus disse para Josué. Ele disse também para o salmista: medita de dia e de noite. E o que é meditar? A gente não consegue gravar um capítulo inteiro da Bíblia, mas você consegue, do capítulo que você leu, gravar um versículo. Então, o versículo que te tocou, o versículo que te afetou, pega esse versículo e medita nele. Medita tanto pensando sobre, mas também guardando. Exemplo, João capítulo 1, verso 12 diz isso. Por quê? Porque isso é uma forma de nos alimentar, de alimentar o nosso espírito. Então, quando você tem a palavra de Deus, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então, veja que essas questões, ler, orar antes, conversar com o texto. O que esse texto quer me ensinar? Por quê? Para quê? Como? E guardar. A chave é guardar. Você não guarda a totalidade. A grande frustração dos leitores da Bíblia é essa. Aí eu não gravo. Porque a leitura que você fez, você precisa destacar um versículo. E aplicar ela, né? E aplicar na sua vida. Porque Tiago vai dizer, né? Vocês não podem ser somente ouvintes, mas vocês precisam ser praticantes. E hoje nós temos muitos ouvintes, porque são leitores que leem a Bíblia, sim, mas não se preparam para essa leitura e acabam não praticando e não meditando. Uma vez que você medita, você consegue praticar. Uau! Então tá aí, galera. Tem dica melhor do que essa? Acredito que essa palavra tem te abençoado, né? Então aí, coloca nos comentários aí o que você achou desse nosso primeiro podcast, o que você tem aí para compartilhar aí como que Deus tem feito na sua vida através dessa palavra, e se realmente foi tirada as suas dúvidas e se você recebeu de bom grado essa palavra que foi ministrada. Quero agradecer a vocês todos que tiveram aí esse tempo, né? Investir esse tempo, porque essa nossa conversa aqui no Pod César pode ter te ajudado de uma forma muito, muito forte, né? Que você coloque em prática. E qualquer dúvida, né? É só mandar as perguntas que a gente vai aqui trabalhando, conversando, pedindo a Deus orientação para poder te ajudar. Até nosso próximo encontro. Tchau! Temos? Que isso? Ó. Ela vai botar. Botar nos erros de gravação. Escreve aí, né? Então, pastor, qual a dica que o senhor realmente aí dá aí para o leitor? Um bom leitor. Valentina.